Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Cobortor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto. Ó Senhor Jesus, nós estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 5, Herdeiros de Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 18, Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente já viu aqui o sacerdócio Melquisedeque é o próprio sacerdócio de Cristo. Cristo foi levado por Deus a ser aceito como, a ser nomeado como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus, porque Deus queria fazer a mudança daquilo que era imperfeito para aquilo que era perfeito e também celestial, aquilo que vinha totalmente de acordo com a vontade de Deus. E é isso que a gente precisa aprender hoje, fazer tudo segundo Cristo, para que tudo seja celestial, tudo seja feito em Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Para isso a gente precisa realmente exercitar o nosso espírito. Pelo exercício do nosso espírito, o Senhor vai nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Hebreus capítulo 5, do versículo 5 ao 10. Ó Senhor Jesus. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. Capítulo 7, do versículo 11 ao 21. Ó Senhor Jesus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Ó Senhor Jesus. Sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela. Você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito.
Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Cristo, o sacerdote perfeito, nos levará à glória. Ó Senhor Jesus. Continuando o livro de Hebreus, vemos que Deus teve de levantar outro sacerdócio, além do sacerdócio dos levitas, porque este não era perfeito, portanto, não conseguia conduzir-nos à perfeição. Esse outro sacerdócio perfeito é capaz de nos conduzir à perfeição, conforme nos mostra este importante trecho. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Aleluia! Tudo isso que estava no Antigo Testamento não era suficiente para cumprir o que Deus prometera. Então, Deus levantou outro sacerdote, outro sacerdócio, o qual veio por Jesus Cristo, que nem era da tribo de Levi, mas da de Judá, e se tornou sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. Continuemos a leitura. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Houve mudança de lei porque houve mudança de sacerdócio, porque surgiu um sacerdócio indissolúvel, indestrutível, não perecível. Essa vida indissolúvel constituiu outro sacerdócio. Esse outro sacerdócio nos levará à perfeição, porque é perfeito. Que todos possamos não apenas entender isso e apreciar o valor do que está escrito aqui, mas também nos tornar loucos por causa dessa revelação que nos é trazida. Ó Senhor Jesus. Na sequência vemos, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O fato de Cristo ser sacerdote para sempre indica que o que ele realizou no tempo tem valor eterno e é um sacerdócio perfeito. Não é mais da ordem de Arão, mas de Melquisedeque. O texto prossegue. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Revogou-se, então, a ordenança do sacerdócio da ordem de Arão, por causa de sua fraqueza, de sua inutilidade, por não conseguir levar-nos à perfeição, até a glória de Deus. Deus constituiu outro sacerdócio, que nos reacende a esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Agora, não somos pessoas sem esperança. Não podemos dizer que isso não é para nós, pois não é baseado em nossa força, e sim nesse sacerdócio perfeito, uma vez que Deus constituiu Cristo como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus. Prosseguindo na leitura, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Deus não só mudou o sacerdócio, mas o fez com juramento, algo tão solene e sério, pois o Senhor precisa levar-nos à glória. Esse versículo 21 é citação de Salmos. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou e não se arrepende, porque Cristo, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, é perfeito e nos levará à perfeição. Ó Senhor Jesus! Quando Cristo foi feito esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo a si mesmo não se glorificou,
para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem glorificou a Jesus foi o Pai. Foi o Pai que abriu os braços para receber na sua glória o Filho homem. Jesus foi glorificado na ressurreição. Quando Deus ressuscitou a Jesus, disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse foi o exato momento em que a humanidade, a natureza humana, foi recebida na glória do Pai. E isso nos abriu a porta, nos abriu um caminho. Por isso o Senhor disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, porque nos abriu o caminho na ressurreição. Deus Pai gerou o homem Jesus como seu filho. Ó Senhor Jesus! Naquele mesmo instante em que Jesus, um homem, foi declarado Filho de Deus e glorificado por Deus em sua glória, também foi nomeado sacerdote. E Hebreus confirma isso com outra citação, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó Senhor Jesus! Jesus foi glorificado na ressurreição, quando foi gerado como o Filho primogênito de Deus na humanidade, e foi nomeado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como o autor da salvação, Cristo nos levará à conclusão da salvação completa de Deus para o homem. Que descanso, que segurança, que bênção! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quando Jesus, como o Filho do Homem, foi feito sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, foi quando ele foi glorificado, foi na ressurreição, quando ele foi aprovado por Deus. Não podemos tomar de qualquer maneira o fato de Jesus ter ressuscitado. Jesus ressuscitou porque ele falou que ressuscitaria. Ó Senhor Jesus! Não, a ressurreição de Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus, mostra que a sua obra como homem foi aprovada por Deus. Ó Senhor Jesus! Deus introduziu tudo isso na eternidade. Ele fez para nós um sacrifício, não um sacrifício levítico, mas um sacrifício segundo a ordem de Melquisedeque. Algo muito superior, algo celestial. Por isso que foi aprovado. Ó Senhor Jesus! É isso que a gente tem que perceber. Houve uma mudança de sacerdócio. Aqueles sacerdotes, segundo a ordem de Arão, a ordem de Levi, eles serviam, não era com juramento, servia porque, olha, é da descendência tal, é da casa de Arão, agora é a sua vez de servir e pronto. Mas quando Deus constituiu o Senhor, foi com juramento. Ó Senhor Jesus! Por quê? Porque ele precisava nos levar à glória. Por isso que a gente precisa ter essa esperança superior, que o Senhor jurou para poder realmente nos levar à glória, nos conduzir à perfeição, porque nos deu um sacerdócio perfeito. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! É isso que a gente tem que perceber a diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus! Senhor, ele introduziu isso aí na Bíblia, e para nós, durante muito tempo, isso pode ter passado despercebido. Mas, como o irmão já tocou, no alimento diário, já mostrou para nós, quando começou a ver ali, poxa, olha o plano de Deus aqui, de capítulo 14, de João até o capítulo 17, com o capítulo 13 como um pano de fundo. Depois que saiu ali o Judas, Judas foi embora, o Senhor abriu seu coração. Ele abriu seu coração para quem realmente se importava com a sua palavra, se importava com a sua vontade. Hoje, se a gente realmente quer, se a gente se importa com a palavra, se a gente se importa com aquilo que o Senhor quer falar, nós também precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, nos despojar de tudo. Ó Senhor Jesus! E como os irmãos têm falado, não é, eu vou abandonar meu trabalho, minha família. Não, é você realmente perceber, olha, a minha família está aqui para eu expressar Cristo para ela, então meu primeiro foco é Cristo. O meu trabalho está aqui para eu expressar Cristo no meu trabalho, meu foco é Cristo. Eu preciso desfrutar
para poder fazer qualquer outra coisa. Ó, eu tenho que ir no supermercado, mas eu vou desfrutar Cristo porque a minha ida ao supermercado é a oportunidade de Deus levar a vida para as pessoas. É isso que está mostrando para nós. O sacerdócio levítico é superior, porque ele veio com o juramento de Deus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Não é o nosso sacerdócio, não é o nosso viver, ora a gente está em Deus, ora não está, mas é Cristo em nós. Cristo ele está sempre em Deus, e para as promessas de Deus para nós, ele é sempre o sim e o amém. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa estar em Deus. Ó Senhor Jesus, como mostrou aqui, né? Ele não foi ele mesmo que falou, olha, eu agora sou sacerdote. Senhor Jesus, não, ele não veio da tribo de sacerdote, ele veio da tribo de Judá, da tribo de reis. Ó Senhor Jesus. E a gente olhando, segundo a ordem de Melquisedeque, também não mostra de onde veio Melquisedeque. Qual era a sua genealogia? Da onde que ele veio? Quem era seu pai? Quem era sua mãe? Quando começou? Quando terminou? Não veio mostrando para nós que é algo celestial. Não foi Cristo que se nomeou. Foi Deus que nomeou ele devido à sua aprovação como um homem. Como mostrou aqui, né? O Filho homem. Ó Senhor Jesus. Todo momento ele como um homem, sujeito às fraquezas. Senhor Jesus. Né? Sujeito a todas as coisas, mas a todo tempo obediente ao Senhor. Passou por um monte de situações, várias circunstâncias, mas as circunstâncias não impediram de obedecer a Deus. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. Ele quer que nós tenhamos o serviço também segundo Cristo. Ou seja, que as circunstâncias ao nosso redor não nos impeçam de servir a Deus, porque nós estamos no Espírito. É Cristo, é Deus que vai fazer todas as coisas. É Deus que vai vir e nos confirmar. Ao mesmo tempo que o Senhor foi ressurreto, foi gerado como filho primogênito de Deus, também foi nomeado por Deus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque Deus mudou daquilo que era imperfeito para aquilo que era perfeito. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente enxergar que não é pela nossa força, mas é por aquilo que Deus constituiu. Deus constituiu Cristo. Por isso que hoje nós somos corpo de Cristo. O corpo precisa expressar aquilo que o cabeça deseja. Nós vamos ser encabeçados por Cristo em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, somente Cristo vai poder nos levar à conclusão da salvação completa de Deus para o homem. Ó Senhor Jesus, nós não vamos conseguir. Né? Nós precisamos estar no Espírito para conduzir os irmãos ao Espírito, conduzir os irmãos à presença de Deus, conduzir os irmãos ao falar do Senhor. Por isso que aquilo que Cristo realizou tem valor eterno. Aquilo que a gente faz, né, Senhor Jesus, só tem valor se for introduzido na esfera da eternidade, ou seja, se a gente realizar tudo em Cristo. Eu posso fazer algo maravilhoso, alcançar um monte de pessoas, todo mundo ficar alegre, mas se eu não fiz em Cristo, ficou na esfera terrena, não foi introduzido na eternidade, o seu valor acabou no momento que começou, na verdade, né? Nem no momento que terminou. Ó Senhor Jesus, não é aquilo que o homem valoriza, não é aquilo que você olha e achou bom, mas é aquilo que Deus está introduzindo na eternidade. Por isso que a todo tempo nós precisamos servir no Senhor. É o sacerdócio de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, é que vai nos levar à perfeição. Ó Senhor Jesus, o outro sacerdócio não era suficiente para levar o homem à perfeição. Por isso que mostrou que Cristo, né, mesmo sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Né? Então, como que a gente vai conseguir ser conduzido à perfeição? Obedecendo. Os irmãos sempre têm falado para nós essas duas questões. Né? Senhor Jesus, obediência e fé. Né? Simplicidade, crer. O que sempre descaracterizou o povo? Sempre tirou o povo da presença de Deus? Incredulidade e desobediência. Então o Senhor está nos chamando para crer, para obedecer, para assim ser levado para esse sacerdócio perfeito. E esse sacerdócio de Cristo, sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ele é perfeito e ele é capaz de nos conduzir à perfeição. Em mim mesmo não dá. Mas Deus levantou esse sacerdócio. Deus levantou Cristo. Deus colocou Cristo nessa condição para abrir para nós esse caminho. Deus fez tudo. Por isso que Ele quer nos conduzir àquilo que é perfeito. Não basta só a gente apreciar o valor, entender, mas realmente perceber a riqueza disso tudo. Cristo, ele quer abrir para nós uma porta e não uma janela. Uma janela você olha e vê que tem o outro lado, você entende. Ah, entendi. Mas Ele quer uma porta que a gente atravesse,
A gente entre na esfera da eternidade, para a gente não ficar preso nas coisas terrenas. Ó Senhor Jesus. Senão sempre vai existir coisas parciais. Né? Um dia, quando Cristo voltar, tudo aquilo que é imperfeito, tudo aquilo que é parcial, vai deixar de existir. Só vai ficar aquilo que é perfeito. Por isso que Ele quer nos conduzir à perfeição. Nós precisamos estar bem claros quanto a isso. Por isso que Ele está testificando para nós. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus. Cristo fez uma mudança de sacerdócio daquilo que acabava para aquilo que é inacabável, né? que não acaba, né? Que é indissolúvel, que é indestrutível, que não é perecível. Por isso que falou que Cristo foi feito sacerdote, não segundo a ordem carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O sacerdócio do sacerdote ali, segundo Levítico, o sacerdócio levítico, terminava com a morte do sacerdote. Acabou aquele sacerdócio, agora tinha que ser aperfeiçoado outro para levar o serviço adiante. Ó Senhor Jesus. Mas não é assim com Cristo. Cristo não ficou na morte, Ele foi ressuscitado, então o serviço dele é eterno. Por isso que nos leva à perfeição, porque é perfeito. Porque foi aprovado por Deus, foi feito da maneira de Deus, não sujeito às outras coisas. Quantos sacerdotes a gente vê que não cumpriram o sacerdócio da maneira que era para cumprir? Quantos sacerdotes a gente viu que aceitaram, que introduziram, né, no templo? Ó Senhor Jesus, ídolos. Quantos reis, né, introduziram ídolos, outras coisas ali. Ó Senhor Jesus. Porque eles eram introduzidos porque estavam ali. Olha, nasci, segundo a ordem de Levi, nasci na casa do Arão, agora eu vou ser sumo sacerdote. Ó Senhor Jesus, eles não fazem um juramento, não iam diante de Deus e falam, Senhor, eu quero te servir segundo a tua vontade. Não, eles faziam segundo aquilo que dava na cabeça deles. E aí a gente vê quantos e quantos ali, né, pecaram diante de Deus. A gente pode ver os filhos de Eli, né, na época ali que o Senhor levantou Samuel, né, Eli ali já gordo, ali, jogado na cadeira. Os seus filhos ali iam, enfiavam o garfo ali nas ofertas, tiravam o melhor, aquilo que era oferta para Deus, eles tiravam para eles. Ó Senhor Jesus, sacerdote completamente fora da noção de Deus. Aí Deus foi lá e levantou Samuel. Ó Senhor Jesus, para servir, para fazer uma mudança de era também. Por isso está mostrando para nós precisamos viver nesse sacerdócio perfeito, porque Deus quer fazer também a mudança de era. Hoje nós estamos na era da graça, na era da igreja. Estamos aqui ainda, né, no tempo. Mas a gente precisa completar a obra para que Cristo possa retornar na sua segunda vinda, né, e aí vir a era do reino. E depois vir, né, a nova Jerusalém, que vai descer do céu, né, sem anjos, e a gente vai viver para sempre com o Senhor. Né? Hoje nós estamos no tempo, mas isso vai acabar na vinda de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, para que tudo isso aconteça, nós também precisamos fazer a transição do nosso serviço das coisas temporais, né, espaciais, tempo e espaço aqui da terra, para as coisas celestiais. Precisamos obedecer, precisamos, né, ver esse Espírito eterno que permite para nós essa transição, né, das coisas terrenas para as coisas celestiais. É isso que Cristo fez. Ele introduziu esse sacerdócio, que não é pela nossa força, mas é por aquilo que Deus constituiu. Que não é as coisas temporais, que daqui a pouco perde o valor, mas por aquilo que tem valor eterno. Aquilo que Cristo realizou. E Ele quer continuar realizando em cada um de nós. É Cristo em vós, esperança da glória. Então, a todo tempo nós precisamos estar em obediência ao Senhor. Ele vai cumprir tudo, porque Ele vai nos levar, Ele vai nos conduzir para aquilo que é perfeito. Mas por que Ele vai nos conduzir para aquilo que é perfeito? Porque Ele é perfeito. Então, pela perfeição de Cristo, nós vamos ser conduzidos até a perfeição, até a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Quando Cristo foi aprovado, foi colocado segundo a ordem de Melquisedeque para sempre, foi entronizado, tudo foi colocado na eternidade. Toda a humanidade, né, toda a natureza humana abriu um precedente agora para ser recebido na glória do Pai. Ó Senhor Jesus. Mas a imperfeição nossa, nossos pecados, não pode ser introduzido no Pai. Por isso que hoje Cristo tem trabalhado em nós, né, para poder remover tudo aquilo que é imperfeito. Senhor Jesus, para poder nos introduzir em Cristo. Não é o homem que se constitui, mas é Deus que constitui. Cristo fez, realizou, foi aprovado, mas Deus Pai o constituiu como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E hoje da mesma forma, Ele quer nos colocar nessa perfeição. Não somos nós que vamos fazer, é Ele em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É em Cristo que nós vamos ser levados às coisas celestiais, às coisas eternas, para a gente não ficar preso, não ficar limitado aqui pelas coisas terrenas, pelas coisas humanas.
Por isso que não pode ficar preso, né, em ritos, em coisas que a gente está acostumado, em coisas que a gente está vendo, Senhor Jesus, mas naquilo que a gente crê. Né? Sobre Cristo foi colocado todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Então a gente não pode viver só pelas coisas visíveis. Nós precisamos ser introduzidos nas coisas invisíveis, nas coisas de Deus. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente tem que perceber. Né? Cristo vai nos levar, porque Deus jurou que faria isso. Por isso que Ele introduziu Cristo na perfeição. Porque tudo aquilo que Ele fez como homem foi perfeito. Nós, como homem, não vamos conseguir a perfeição. Mas se nós estivermos totalmente voltados para o Espírito, deixar o Espírito se expressar em nós, realizar todas as coisas, a gente entregar tudo na mão de Deus, ó Senhor Jesus, aí sim nós vamos ser conduzidos à perfeição, tudo vai ser introduzido na eternidade com valor eterno, e aí sim Deus pode nos aprovar. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.